Vamos meditar um pouco na palavra do nosso Senhor, do nosso Salvador, neste momento. E hoje eu quero iniciar com os irmãos uma pequena série ou uma minissérie de sermões, de apenas 2 sermões. E vamos meditar hoje e, permitindo o Senhor, no próximo domingo, sobre o seguinte tema: os que confiam em Deus. Na verdade, confie em Deus, como você percebe aí na tela do seu smartphone, do seu televisor. É isso que vamos estudar hoje e, querendo Deus, também o próximo domingo. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, vamos ler dos versos 5 até o verso de número 8. Jeremias 17. A partir do verso 5 até o verso de número 8. Acompanhe na sua Bíblia, ou acompanhe também na tela onde você está assistindo, participando deste culto. E diz assim a palavra do nosso Deus: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Verso 7, bendito aquele que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a tua palavra lida, e nós pedimos ao Senhor nesta hora que fale ao nosso coração, transforme a nossa vida, e ó Deus, nos ajude a praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Confie em Deus. Irmãos, nós temos vivido tempos difíceis em nossas vidas, durante toda a nossa existência, mas quando nós olhamos para os últimos dias, irmãos, parece que tudo tem piorado à nossa volta, e é exatamente nesses momentos difíceis que nós precisamos realmente nos apegar àquilo, ou àquele que tem todo o controle sobre a humanidade, aquele que tem todo o domínio sobre a vida, sobre todo o universo. Irmãos, é nesses momentos difíceis, nesses momentos tensos, pesados, que nós devemos cada dia, cada vez mais nos achegar, nos apegar naquele que tem todo o poder para fazer, naquele que tem todo o poder para operar, para resgatar, para livrar, para curar. É nesses momentos da vida, momentos difíceis, que nós devemos nos apegar naquele que tem todo o poder para nos salvar. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto e vemos o seu contexto, nós percebemos algumas coisas. O povo de Judá, ele passava também por um momento difícil, era um momento de grandes ataques, vindo por parte dos inimigos, vindo por parte da Babilônia, e depois logo eles iriam passar pelo exílio. Irmãos, tudo isso por causa da sua pecaminosidade. Todos esses ataques, toda essa maldade vindo por parte dos seus inimigos, da Babilônia, do Egito, era por causa da sua pecaminosidade, por causa da sua perversidade. Tudo isso porque o povo estava apostatando, estava idolatrando outros deuses.
e não tão somente o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos. Judá, o povo de Deus, constantemente, irmãos, se recorria à Babilônia, ao Egito, para os proteger, para os guardar. Veja bem, o povo de Deus, eles constantemente faziam alianças com outros povos, povos inimigos ao próprio Deus. Irmãos, veja porque esse povo, ele sofreu muito nas mãos dos inimigos, na mão dos babilônios, porque eles faziam alianças com povos pagãos, povos inimigos do próprio Deus, como aqueles que vieram como representantes de um governo inimigo, contrário, um governo, um sistema contrário à vontade do próprio Deus, contra o senhorio, contra o governo de Deus. Era com esse povo que o povo de Deus estava fazendo aliança. É com este povo que foi levantado contra o próprio Deus, que o povo de Deus estava fazendo os seus contatos, estava fazendo as suas alianças. Irmãos, o povo de Deus passa então a adorar falsos deuses. O povo de Deus passa a idolatrar outros deuses, e não tão somente o Deus verdadeiro, como por exemplo, em especial a deusa Azerá ou Axerá, como é em outras versões, a deusa da maternidade, a deusa da fertilidade, ou como o próprio Jeremias vai dizer mais à frente, a rainha do céu. E esse povo cria nessa deusa e a adorava, e diante dela prestava culto, porque eles tinham essa deusa também como aquela que abria os céus, tinham essa deusa como aquela que abençoava o povo. Veja, irmãos, tamanha idolatria, veja, tamanha impiedade diante de Deus, em dizer que um outro Deus, uma outra deusa, abria as portas do céu e derramava bênçãos sobre o povo. Quando você olha Jeremias capítulo 17, eu te convido a abrir a sua Bíblia e a também marcar esse texto, você vai perceber o quão grave, o quão afronta é idolatria para o Deus vivo, para o Deus verdadeiro. Veja bem, Jeremias capítulo 7, a partir do verso 16, diz assim: quanto a você, Jeremias, o próprio Deus falando para o seu servo, para Jeremias, com relação ao povo. Veja bem, quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz, não ouvirei a sua oração. E Deus continua: será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha do céu. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. E veja bem, mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Veja bem, irmãos, a forma com que Deus trata a idolatria, a severidade com que o Senhor repudia a idolatria. Ele diz ao seu servo: não precisa levantar a voz em oração por este povo, porque eles idolatram outros deuses. Jeremias capítulo 44, o verso 21 vai dizer também o seguinte, aqui o próprio Jeremias dizendo ao povo: quanto ao incenso que vocês queimaram nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém,
vocês e os seus pais, os seus reis, as suas autoridades e o povo da terra. Será que o Senhor não se lembrou disso, nem lhe veio isso à mente? Veja bem, Jeremias relembrando o povo daquilo que ele fez e dizendo: será que vocês não sabem que o Senhor está se lembrando de tudo isso? E ele continua: o Senhor já não podia mais, por mais tempo, suportar a maldade daquilo que vocês fizeram, as abominações que cometeram. Por isso a terra de vocês se tornou uma ruína, objeto de horror e de maldição, um lugar desabitado, como hoje se vê. Verso 23, porque vocês queimaram incensos a outros deuses e pecaram contra o Senhor, não obedeceram à voz do Senhor e não andaram na sua lei, nos seus estatutos e nos seus testemunhos. Foi por isso que lhe sobreveio este mal, como hoje se vê. Veja, irmãos, a seriedade com que o Senhor trata a idolatria. E o nosso texto, o capítulo 17, o qual nós estamos lendo, quando você volta um pouco antes, aí no verso de número 4, você percebe que o próprio Deus os entrega nas mãos daqueles sobre os quais eles colocavam a sua confiança. O próprio Deus entrega Judá, o seu povo, nas mãos daqueles sobre os quais eles depositavam a sua confiança. Olha só, o final do verso 4 diz o seguinte: farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Aqui nós percebemos o que Deus faz com aqueles que depositam a sua confiança, a sua esperança em outras coisas, nos homens, em outros deuses, senão o próprio Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Então, irmãos, eu gostaria nessa noite de iniciar essa pequena série de 2 sermões, falando com você sobre confiança. E eu quero tratar durante esses 2 dias, hoje e domingo que vem, sobre, primeiro, o perigo, sobre a consequência de depositarmos a nossa confiança nos homens, ou em nós mesmos. E também no domingo que vem, permitindo o Senhor, nós veremos o que acontece com aquele que deposita a sua confiança plenamente, de forma completa em Deus, aquele que é todo-poderoso para agir nas nossas vidas. Então hoje, a primeira coisa que nós vamos aprender é que confiar no homem é um pecado condenado. Exatamente isso, irmãos. Quando você confia no homem em si mesmo, ou tão somente nos homens ao seu redor, isso é um pecado, e um pecado condenado, como diz a primeira parte do verso de número 5, veja bem: maldito aquele que confia no ser humano. Irmãos, Deus mesmo, por boca de Jeremias, ele diz qual é a condição daquele que deposita a sua confiança no homem. E o termo usado pelo próprio Deus, irmãos, é algo que soa até agressivo aos nossos ouvidos. Deus diz que aquele que deposita a sua confiança em homens é maldito. Maldito. Veja bem, e exatamente esse termo ele é usado nesses 2 sentidos, nesses 2 aspectos: pecado e condenação. Pecado, porque só é maldito aquele que não está debaixo da graça de Deus, e condenado é porque se trata daquele que não está debaixo das bênçãos de Deus. Eu explico para você de forma tranquila.
Aquele que não está debaixo da graça de Deus é aquele que insiste em não depender de Deus, é aquele que olha para a sua própria vida e olhando para a sua vida, porque ele confia em si mesmo, porque ele confia no homem, e acha que ele não precisa de Deus para absolutamente nada, ele acha que ele é suficiente para viver a sua própria vida, e alguns até acham que fazendo o que fazem, confiando na força do seu braço, é possível de se viver até mesmo a salvação. Irmãos, um grande engano, porque diz o texto, diz o profeta, diz Deus por boca do profeta, você está cometendo um pecado se você pensa dessa forma. Mas, bênção, aquele que não recebe de Deus as suas bênçãos, e por isso somente o que vem sobre este é maldição. Irmãos, nós precisamos entender isso, que confiar no homem, em si mesmo, confiar tão somente nos homens ao seu redor, se trata de um pecado, e este pecado ele é totalmente condenado pelo próprio Deus. Veja bem o que diz o início do verso 4: você terá de abandonar a herança que eu lhe dei. Você terá de abandonar a herança que eu lhe dei. Irmãos, isso mostra que Deus, ele tinha bênçãos preparadas para o seu povo, para o povo de Judá, para o povo de Israel. Isso mostra que o Senhor tinha maravilhas grandiosas preparadas para o seu povo, mas porque confiaram no homem, porque confiaram em nações inimigas, o Senhor Deus tirou as bênçãos dele de sobre o povo. Foi isso que aconteceu no passado. Irmãos, quando nós olhamos hoje para a nossa vida, nós também pecamos quando depositamos no homem a nossa confiança. É pecado depositar na sabedoria, no poder, na fidelidade, na bondade do homem a nossa confiança. Irmão, homem nenhum por si só é digno de confiança, se não for a graça de Deus sobre as suas vidas. Não é, irmão, nós pecamos quando assim nós fazemos, quando depositamos a nossa confiança em homens, em nós mesmos, porque homem nenhum é digno, isso é pecado. Lendo Matthew Henry, um comentário, escrevendo à luz desse texto, ele diz o seguinte, abre aspas: jamais devemos transformar os nossos apelos aos homens em forças principais que aumentem as nossas expectativas em relação a eles mesmos. Repito, jamais devemos transformar os nossos apelos aos homens em formas principais que aumentem as nossas expectativas em relação a eles mesmos. Irmãos, as pessoas, elas são bênção de Deus em nossas vidas. Você aprendeu isso aqui no domingo passado. As pessoas são sim bênçãos de Deus para mim, para você. Mas, irmãos, nós devemos entender que tão somente são instrumentos de Deus para mostrar a sua graça sobre nós, e as pessoas são tão somente instrumentos de Deus para trazer as bênçãos dele até nós. Irmãos, pecado condenado é quando nós depositamos a nossa confiança somente em homens, quer sejam em nós mesmos, quer sejam também nos demais. O nosso texto, ele nos ensina mais que confiar no homem é confiar naquilo que é frágil. Veja bem a parte B, o meio do verso de número 5, diz: faz da carne mortal o seu braço. Maldito o homem que confia no ser humano e faz da carne mortal
o seu braço. Outras versões vão dizer: faz da carne mortal o seu braço forte. Irmãos, Deus diz ao povo que quando nós não confiamos nele, quando nós colocamos a nossa esperança, a nossa confiança somente em homens, nós estamos nos ancorando, nós estamos nos escorando naquilo que é fraco, nós estamos nos escorando naquilo que é frágil. O povo de Deus estava depositando a sua força em coisas, em reinos, em poderes, em promessas totalmente perecíveis. Por isso, irmãos, eles sofreram muito. E como já disse, depositava tudo isso em nações inimigas ao próprio Deus, nações inimigas ao próprio Deus. Eles tinham um Deus todo-poderoso. Quando você olha para toda a história do povo de Deus, para toda a história de Judá, do povo de Israel, você percebe que eles tinham um Deus em quem confiar, eles tinham um Deus em quem colocar a sua esperança, um Deus o qual os tinha promessas infalíveis, promessas visíveis, promessas eternas. Irmãos, eles tinham um Deus sobre o qual eles podiam colocar toda a sua confiança, eles podiam descansar sobre esse Deus, mas por pura escolha, por pura vontade carnal, eles depositaram a sua confiança em homens. Por isso sofreram o que sofreram. E quando nós fazemos isso, Deus está dizendo o seguinte: quando você confia em homens como produto final e total da sua confiança, e não como meio de providência da minha parte, vocês estão confiando em coisas frágeis, em coisas perecíveis, portanto, vão perecer, portanto, vão provar da sua própria vergonha, como nós já lemos aqui hoje. Irmãos, quando o texto traz essa expressão de carne mortal, aqui está fazendo alusão, ou está se referindo a um pedaço de carne sem osso, a um pedaço de carne sem nervo, onde a única coisa que se acha ali é fragilidade, é algo perecível, portanto maldito, portanto não digno das bênçãos do Senhor, da graça do Senhor, é aquele que coloca a sua confiança em algo dessa natureza, em carne frágil, carne perecível. Irmãos, sem a graça de Deus nas nossas vidas, sem as bênçãos de Deus para continuar provendo a nossa própria existência, nós somos algo frágil, mortal, perecível. Por isso diz Deus por boca do profeta: não coloqueis a sua confiança tão somente no homem, porque fazendo assim você estará colocando a sua confiança em algo que é perecível. Irmãos, não podemos pensar em fazer com que qualquer homem que seja, ele seja para nós aquilo que o próprio Deus se incumbiu de ser. Nós não podemos colocar a nossa confiança de forma tal nos homens, em nós mesmos, porque, irmãos, mais é Deus em nossas vidas. O nosso Deus, Ele se propôs a ser algo, a ser braço forte diante de nós. Nós não podemos confiar isso a homens, nós não podemos colocar a nossa esperança em homens de forma tal que nós olhamos para eles ou para nós mesmos e dizemos: este é o meu refúgio, este é a minha fortaleza, é nesse em quem confio, de forma alguma, porque tudo isso, irmãos, o próprio Deus se incumbiu de ser a mim e a você. Por isso confie em Deus, deposite a sua esperança em Deus. O rei Ezequias, ele animando este mesmo povo, anos depois, ele vai dizer o seguinte: com ele
está apenas um braço humano, se referindo aos inimigos. Com ele está apenas um braço humano, mas conosco, com o povo de Deus, está o braço forte de Yahvé, o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. 2 Crônicas 32, o verso 8. Veja, irmãos, o próprio Deus se incumbiu de ser a nós o braço forte. Por que confiar esse status a homens, a você mesmo? Não devemos fazer isso. Terceira coisa, confiar no homem nos afasta de Deus. Veja como termina o verso de número 5: e cujo coração se desvia do Senhor. Aqui você percebe a degringolação do homem que confia no próprio homem. Aqui você percebe o definhamento do ser humano ao colocar a sua confiança em si mesmo, ou tão somente nos demais. Irmãos, essa claramente é a maior consequência de todo pecado, e não seria diferente para aquele que confia em si mesmo ou tão somente no outro. Quando você olha para o povo de Judá, você percebe que ele sim era povo de Deus, ele foi sim povo separado para e por Deus. Mas, irmãos, quando você olha também para esse mesmo povo, você percebe que eles conheciam as leis, eles conheciam os estatutos, eles conheciam as tradições, os costumes do povo de Deus. Mas, irmãos, este mesmo povo, eles tinham o coração distante de Deus e até mesmo divididos, porque ora eles confiavam em Deus, ora eles confiavam em deuses, ora eles colocavam a sua esperança no Senhor Deus, ora eles colocavam a sua esperança nos outros povos, inimigos de Deus. O seu coração reinava a idolatria, no seu coração ainda reinava a perversidade, a carnalidade. Deus conhecia, irmãos, intimamente o coração do seu povo. Ele sabia que, por mais que eles dissessem e adorassem a Deus, Deus sabia que o coração deles estavam divididos. Ora confiavam em Deus, mas pediam ajuda ao povo inimigo. Ora eles confiavam em Deus, mas faziam alianças com as nações contrárias ao governo do próprio Deus. Que confiança é essa? Que confiança é essa? Irmãos, tudo isso os afastava ainda mais de Deus, tudo isso os afastava das bênçãos de Deus, da graça de Deus. Quando olhamos para a nossa vida, irmãos, nós também precisamos fazer essa reflexão. Será que o nosso coração não está se distanciando de Deus? Porque, ora, nós dissemos que confiamos em Deus e a Ele prestamos culto, mas nos momentos difíceis, nos momentos de ataques, talvez a nossa fé fraqueje. Talvez nós colocamos a nossa confiança em outrem, e não tão somente no próprio Deus. Veja como termina, como inicia o verso 4, você terá de abandonar a herança que eu lhe dei. Irmãos, o nosso Deus, Ele conhece o íntimo do nosso coração. O nosso Deus, Ele conhece aquilo que habita no interior, aquilo que habita na parte de dentro, no íntimo do ser. O Senhor Deus conhece, e Ele conhece que se no momento de culto, se no momento da adoração, da confiança, nós estamos depositando tudo isso tão somente a Ele. O Senhor conhece o seu coração. Por isso, confie nele, para que você não possa perder a herança que foi preparada para você.
Finalmente, irmãos, o nosso texto termina essa primeira parte dizendo o seguinte: que confiar no homem nos faz provar da amarga luta pela própria sobrevivência. Confiar no homem nos faz provar da amarga luta pela própria sobrevivência. Olha comigo aí o verso de número 6, diz assim: porque ele será como um arbusto, ele quem? O homem que confia no próprio homem, será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, Deus está dizendo que aquele que confia em si mesmo, ou tão somente no outro e não nele, é aquela pessoa que sempre terá que lutar pela própria vida, isso de forma penosa, isso de forma dolorosa. Quando nós olhamos para este povo, Judá fez isso, ele confiou em homens, não confiou tão somente em Deus, e a vida foi dolorosa, a vida foi sofrida, foi penosa, foi amarga. Irmãos, diz o texto que, como uma planta no deserto, o povo vivia abandonado, sofrendo as mais dolorosas estações. Irmãos, o povo estava sozinho, padecendo, sendo atingidos por todos os lados e por toda sorte de ataques, porque confiou no homem, porque colocou a sua confiança em nações inimigas, contrárias ao governo de Deus. Quando nós olhamos para esse verso de número 6, e a nossa versão, ela traz um arbusto, mas outras versões vão dizer o nome desta planta, e é a tamargueira. Tamargueira é um pequeno arbusto que vive no meio do deserto. E quando você então olha a imagem desta planta, você percebe que ela é de baixa estatura, você percebe que são pouquíssimas que se desenvolvem e crescem, porque, irmãos, onde elas estão isoladas umas das outras e também das demais, porque elas vivem no deserto e na parte mais atacada do deserto, mais solitária do deserto. Irmãos, elas vivem nas condições mais precárias de um deserto. Por isso, elas não têm condições de sobreviverem ou de se desenvolverem. Elas vivem sozinhas em lugares salgados, áridos, condições precárias, onde não se cresce nada ao seu redor para a proteger, para também levar a ela alguns nutrientes, para que ela possa se desenvolver. O homem que confia no homem, ele é como uma tamargueira plantada no deserto, no lugar mais precário, no lugar onde em volta nada se dá, para que a vida seja menos dolorosa, para que a vida seja mais agradável. É dessa forma que o homem que confia no homem, ele é tido pelo próprio Deus. Esse arbusto, ele tem que fazer de tudo, ele tem que usar de todas as suas forças, de todas as suas energias, para continuar vivendo, para sobreviver diariamente ali onde está plantado, porque em volta de si nada se desenvolve. Confie no Senhor, para que você não seja achado em um lugar como esse. Irmãos, quando nós estudamos a geografia desse ambiente, a geografia onde o povo de Judá está inserido, e isso até nos dias de hoje, por exemplo, no sul do Iraque, existe ali os seus desertos, e desertos de terras salgadas, terras
de muito sal. Detalhe, onde nessa mesma localidade se encontra o Mar Morto. Você certamente já ouviu falar, conhece a história. O mar onde a terra embaixo dele é tão salgada que nesse mar nada consegue sobreviver, a não ser algumas pequenas bactérias, mas não há vida ali. O homem que confia tão somente no homem, em si mesmo, ou tão somente nos demais, é plantado em lugares que não produz absolutamente nada. E quando você olha no sul do Iraque, nesses desertos salgados, em algumas estações do ano, as pessoas que moram ali perto precisam abandonar a terra, precisam ir embora, porque ali, em plantando, nada se dá, nada se desenvolve, não é possível de se criar animais ali, vida, porque tamanha é a quantidade de sal. Quando você deposita a sua confiança em si mesmo, você é como um arbusto plantado no lugar salgado, onde nada pode habitar, onde nada pode florescer, onde nada pode produzir. Por isso a vida é penosa, é dolorosa, por isso a vida é árdua, salgada, porque, irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança tão somente em homens, a nossa vida se torna mais sofrida. Por isso confie no Senhor, deposite a sua confiança tão somente no Senhor e deixe o próprio Deus usar as pessoas ao seu redor como instrumento de bênçãos para a sua vida. Irmãos, que nessa noite Deus te dê a graça de te livrar de você mesmo, de livrar você de si mesmo, para que assim você não seja tentado a confiar em você, para que assim você não seja tentado a colocar a sua confiança em homens, em pessoas tão somente, para que assim as consequências do pecado de não confiar em Deus não venha sobre você, não caia sobre você. Eu quero deixar aqui duas coisas para você praticar a partir daquilo que você aprendeu nessa noite. Primeiro, se aproxime das pessoas, sim, se aproxime delas, porque como nós aprendemos no passado, isso é importante, isso é necessário, mas ouça, elas não podem ser o produto final e total da sua confiança. Se aproxime das pessoas, mas elas não podem ser o produto final e total da sua confiança. Não espere delas ou de você mesmo aquilo que somente Deus pode realizar. Aquilo que somente Deus pode realizar. Entenda, meu irmão, que as pessoas, elas são bênção de Deus na sua vida, mas a sua confiança de forma total, ampla e restrita deve ser confiada tão somente em Deus, e não na sabedoria humana, não na bondade humana, não na fidelidade humana, não na capacidade humana, porque tudo isso existe sim no homem, mas de forma falha, mas de forma pequena. Você deve confiar em Deus, somente em Deus, porque as pessoas, elas, a partir da sua confiança em Deus, vão ser usadas por Ele para abençoar você. E por fim, pratique isso também. Cuidado com as alianças que você anda fazendo. Cuidado com as alianças que você anda fazendo. Judá não avaliou e padeceu por anos. Judá não foi prudente em seus contatos, Judá não foi prudente em escolher os seus aliados, por isso pereceu, por isso sofreu, por isso a vida foi salgada. Por isso, cuidado com as alianças que você tem feito, meu irmão, cuidado com as pessoas que você escolhe para chegar perto de você, para caminhar com você, para ajudar você.
Avalie essas alianças, por mais seguras que elas pareçam ser, por mais confiáveis, vantajosas que elas possam parecer, avalie. Talvez elas podem ser inimigas ao próprio Deus. Se for necessário, reconsidere. Se for necessário, abandone. Cuidado com as alianças que você anda fazendo. Aprendemos isso nessa noite, e que o Senhor nos dê a graça de praticar a palavra dEle, a que ouvimos nesta hora. Convido você a fechar os teus olhos, a orar comigo, e assim pedir as bênçãos de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que assim possamos confiar nele. Senhor Deus e Pai, oramos ao Senhor nesse momento, clamando, pedindo, nos livre de nós mesmos, nos livre, ó Pai, de depositar a nossa esperança, a nossa confiança em nós, tão somente, ó Deus, nos demais, mas que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos olhar para o Senhor e ver o Senhor como o nosso braço forte, como aquele que tem todo o poder, toda a sabedoria, para fazer, ó Deus, infinitamente mais sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê condições de avaliar as nossas alianças, nos dê condições, ó Pai, de nos aproximar de pessoas, sim, mas, ó Deus, ver elas tão somente como instrumentos usados pelo Senhor, e que elas de fato sejam instrumentos usados pelo Senhor para abençoar as nossas vidas, que sejamos, ó Pai, como igreja, como corpo do Senhor, instrumentos para abençoar os demais, mas que em tudo possamos colocar a nossa confiança no Deus da nossa salvação. Oramos, ó Pai, gratos pela Tua palavra, que nos instrui, que nos repreende, que nos anima, e que possamos praticá-la ao ouvi-la. Oramos assim no nome santo do Senhor Jesus, aquele que é poderoso, aquele que reina sobre as nossas vidas. Amém e amém.